Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade à nossa exposição de Hebreus, eu lembro, assim que nós começamos a exposição de Hebreus, mais ou menos quando estávamos no capítulo 2, um irmão chegou para mim, um jovem, e disse assim: eu estou ansioso para quando o senhor chegar no capítulo 6. E meu pensamento foi: misericórdia. Exatamente pela gravidade, pela solenidade, pelo que é dito no texto que nós vamos expor nesta ocasião, meus irmãos. E uma das vantagens da pregação sequenciada é exatamente o fato de que nós não podemos fugir, ou não tem como fugir de determinadas passagens da palavra de Deus. Existem aqueles textos que são chamados de os textos difíceis da Escritura. E são textos os quais não são costumeiramente expostos, pregados na igreja. Há até quem diga que pregadores fogem desses textos, dado o assunto ou a gravidade do assunto tratado. E Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 8, é um desses textos. Mas é da vontade do Senhor que todo o seu desígnio, toda a sua vontade, seja anunciada na sua igreja. Portanto, peço que os irmãos abram em Hebreus capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura em uníssono, do verso 4 até o verso de número 8. Isso deve ser feito a cada pregação, meus irmãos, mas eu gostaria de pedir que orem por si mesmos, orem pela igreja, orem pelo pregador, para que todos nós possamos nos beneficiar da palavra do Senhor e recebamos a pregação da maneira devida, de uma maneira que glorifique ao nosso Senhor. Hebreus 6, do verso 4 ao verso 8, vamos ler todos juntos, todos a uma só voz, crendo que todos encontraram. Assim diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar. Oremos nesta ocasião. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, é com temor e tremor que nós nos achegamos diante de Ti. E é com temor e tremor, ó Deus, que lemos a Tua palavra. Pai amado, agora é o momento em que o Teu povo ouvirá a Tua voz através da exposição da Sagrada Escritura. E, ó Deus, como nós somos pequenos, como somos limitados em nosso entendimento, e como é rebelde o nosso coração, Senhor. Nós precisamos do Senhor nesta ocasião. Nós precisamos, ó Deus, do auxílio do Teu Espírito, nos levando ao conhecimento da verdade, capacitando a nossa mente para apreender o sentido desta passagem, também trabalhando o nosso coração para que ele seja terra fértil, para que ele receba, ó Deus, a semente da Tua palavra da maneira apropriada, e para que, ó Deus, a palavra semeada em nosso coração não permaneça infrutífera, mas para que ela gere a 30, a 60, a 100 por um, para a glória do Teu nome.
Senhor, nós estamos diante de uma passagem que alarma a nossa alma, que alarma o nosso coração, que tem como propósito fazer soar, ó Deus, a trombeta da nossa consciência, que tem o propósito, ó Deus, de nos alertar para o caráter terrível de se viver longe de Ti, alienado de Cristo. Por isso, ó Deus, nesta noite, seja com o Teu povo aqui reunido. Não permita que nada venha a tirar a nossa atenção, ó Deus, mas que o Teu Espírito levante os nossos olhos para Teu Filho Jesus Cristo. Que o Teu Espírito erga os nossos olhos para que nos concentremos tão somente na Tua palavra pregada. E que o Teu santo e poderoso nome seja glorificado nesta noite, ó Deus. Que a Tua igreja seja edificada no firme fundamento que é Cristo. É em nome de Jesus que nós choramos. É em nome de Cristo, ó Deus, que nós te suplicamos hoje eternamente. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui já leram a obra clássica do puritano John Bunyan, O Peregrino. Mas nessa obra há uma passagem bastante conhecida, e por que não dizer uma passagem muito forte, na qual o cristão, ele em sua jornada, ele em sua peregrinação, ainda com o fardo do pecado preso aos seus ombros, ele chega à casa de um homem chamado intérprete. E ali, na casa de intérprete cristão, ele será ensinado a respeito de alguns pontos, de algumas doutrinas da fé cristã. E já dentro da casa de intérprete, ele começa a ser exposto a algumas verdades do Evangelho. O intérprete começa a abrir algumas portas de alguns cômodos, a fim de mostrar algumas cenas a cristão. E dessas cenas ele extrai alguns ensinamentos. E num dos cômodos, quando o intérprete abre a porta, a visão que cristão tem é uma visão que quebra o seu coração. Ele vê um homem preso dentro de uma gaiola de ferro. E esse homem está imensamente triste. De acordo com John Bunyan, esse homem preso nessa gaiola, ele estava sentado, olhando para o chão. Ele tinha as mãos cruzadas e suspirava, como quem sente o coração partido. E eu quero ler para os irmãos como John Bunyan desenvolve a cena. Eu gostaria que os irmãos prestassem a devida atenção às falas do homem preso na gaiola. A conversa entre cristão e o homem se desenrola assim. O cristão lhe pergunta: o que você é? E o homem responde: eu sou o que não era antes. Cristão pergunta: o que você era antes? O homem responde: eu era um professor simpático e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos como aos de outras pessoas. Antes eu era, conforme imaginava, um candidato promissor à cidade celestial. E naquele tempo tinha alegria no pensamento de que chegaria lá. Cristão pergunta mais uma vez: bem, mas o que você é agora? O homem responde: eu sou um homem em desespero. E nele eu estou preso, como nesta gaiola de ferro. Eu não posso sair. Agora não posso. Cristão insiste perguntando: mas como você chegou a esta condição? O prisioneiro responde: eu parei de vigiar e ser sóbrio. Soltei as rédeas das minhas paixões carnais. Pequei contra a luz da palavra e da bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele veio. Provoquei Deus à ira e ele me abandonou. Endureci o meu coração de tal modo que não posso me arrepender. O cristão continua perguntando: e não há qualquer esperança senão ficar prisioneiro na gaiola de ferro do desespero? O homem responde: não há nenhuma esperança. Cristão pergunta: por quê?
O Filho de Deus, o Filho bendito, ele é excessivamente compassivo. O prisioneiro diz: eu crucifiquei novamente para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa e a sua justiça, considerei profano o seu sangue, menosprezei o Espírito da graça. Portanto, eu me excluí de todas as promessas. Agora, nada resta para mim, exceto ameaças, terríveis ameaças, temerosas ameaças de juízo e cólera intensa, que me devorarão como um adversário. O cristão pergunta mais uma vez: em troca do que você trouxe sobre si mesmo esta condição? O prisioneiro responde: em troca das paixões carnais, dos prazeres e dos benefícios deste mundo, no gozo dos quais eu me prometia muito deleite. Mas agora cada uma destas coisas me aflige e corrói, como um verme que está perecendo. O cristão faz a última pergunta: mas você não pode agora arrepender-se e mudar de atitude? As últimas palavras do homem preso na gaiola são as seguintes: Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me oferece nenhum encorajamento para crer. Sim, Ele mesmo me prendeu nesta gaiola de ferro, e todos os homens do mundo juntos não poderiam me soltar. Ó eternidade, eternidade, de que forma poderei lutar contra a infelicidade com a qual terei de me encontrar na eternidade? O intérprete dá o seguinte conselho ao cristão: que a miséria desse homem seja lembrada por você e lhe seja um aviso permanente. E nos avisar, meus irmãos, é o que o autor aos Hebreus está fazendo neste texto que nós acabamos de ler. Eu peço que vocês não fechem as suas Bíblias, mas mantenham a palavra de Deus aberta na passagem que lemos, porque, meus irmãos, nós chegamos a uma das passagens mais difíceis, senão a mais difícil de toda a Escritura Sagrada. E não apenas isso, mas também se trata de uma das mais impressionantes. Trata-se de uma das passagens mais contundentes de toda a Bíblia. A princípio, meus irmãos, o que o autor aos Hebreus está afirmando aqui, a princípio e aparentemente, nos faz pensar que Jesus não foi suficiente para a salvação de alguns hebreus que caíram pelo caminho. É como se aqui existissem algumas afirmações problemáticas em comparação àquilo que lemos em outros lugares do Novo Testamento. Mas o que eu espero fazer, com o auxílio do Espírito Santo do Senhor, é mostrar a vocês que não há aqui nenhuma contradição com o que outros textos do Novo Testamento ensinam a respeito da nossa salvação em Jesus Cristo. Eu espero, com a graça de Deus, que as ovelhas de Cristo, os verdadeiros crentes, saiam daqui nesta noite se regozijando pela perfeição de sua salvação e pela grandiosidade do seu Redentor. Mas eu também desejo que, com o auxílio do Espírito, aqueles que aqui estão e que no presente não levam a vida cristã tão a sério, aqueles que aqui estão presentes e que têm se contentado com estagnação espiritual, que não se preocupam em amadurecer, que não se preocupam em crescer na graça e no conhecimento, despertem para o perigo que correm. Despertem para a terrível realidade da apostasia. Desejo também que aqueles que aqui estão e que porventura estão andando distantes de Cristo saiam daqui não tranquilos, não em paz, mas alarmados, preocupados com a maneira como vivem, mas que também olhem para Cristo e nele encontrem tudo aquilo que precisam para as suas vidas. E para que esse objetivo seja alcançado, meus irmãos, nós precisamos recordar do que o autor aos Hebreus vem dizendo aqui. Se você olhar para o início do capítulo 6, para os 3 primeiros versículos, ou, mais ainda, se você voltar até o final do capítulo 5, do verso 11 até o verso 14, você vai ver que o autor de Hebreus está tratando de um problema que surgiu ali no meio daquela igreja. Justamente o problema da estagnação espiritual. Os hebreus eram convertidos já há alguns anos,
Já há alguns anos eles haviam chegado à fé em Cristo, eles haviam professado a fé no Senhor Jesus, mas estagnaram espiritualmente. Não cresceram, não amadureceram, permaneceram bebês na fé ou infantilizados. A despeito dos anos que possuíam como cristãos, como membros da igreja, eles permaneciam como crianças na fé. E isso era um problema, porque o autor vai dizer que ainda tinha muitas coisas para ensinar a respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Mas as verdades que ele ainda precisava ensinar requeriam um certo grau de maturidade da parte daquelas pessoas, um grau de maturidade que elas ainda não possuíam. Porque em vez de serem mestres, ele vai dizer que, pelo tempo que aquelas pessoas tinham de cristãs, elas já deveriam ser mestres. Elas já deveriam ser capazes, não de estar ouvindo os princípios elementares da doutrina de Cristo, não o beabá da fé, não o ABC da fé cristã, mas elas já deveriam ser capazes de ensinar a outras pessoas. Elas já deveriam ser capazes de ser mestres. Mas ainda não haviam saído do jardim de infância espiritual. A partir do verso 1 do capítulo 6, você pode observar, o autor exorta para que aqueles cristãos hebreus crescessem, para que eles amadurecessem, para que eles colocassem de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, existem assuntos que vão estar no fundamento da fé, vão ser o alicerce da sua fé, mas você precisa avançar para a superestrutura. Você precisa edificar as paredes, você precisa arrumar à conclusão da obra. Não dá para ficar no alicerce a vida inteira, é preciso avançar rumo à maturidade. E aí o que ele vai fazer no verso 4? Ele vai apresentar, meus irmãos, a razão mais forte pela qual a estagnação espiritual é ruim no meio de uma igreja. A partir do verso 4, você pode observar, o autor vai apresentar a razão mais urgente, mais grave e mais séria para que os cristãos hebreus não continuem a negligenciar o seu crescimento no conhecimento das Escrituras e o seu amadurecimento espiritual. Então, talvez você pode olhar para o texto e você pode fazer uma pergunta: por qual razão permanecer um bebê na fé? Por qual razão permanecer imaturo na fé cristã, estagnado espiritualmente, por qual motivo isso é tão perigoso? A resposta que o autor vai dar a partir do verso 4 é: por causa do perigo da apostasia. Um dos perigos que pessoas que estão, digamos, há 10, 20, 30 anos na igreja, mas permanecem infantilizadas na fé, correm, é o perigo da apostasia. Meus irmãos, nós devemos lembrar, preste atenção nisso aqui, nós devemos lembrar, e nós temos visto isso na carta aos Hebreus, esse escritor sagrado, ele sempre estimula os seus leitores a não afrouxarem o passo. Toda a carta é um chamado a permanecer firme, a perseverar na caminhada cristã. A carta inteira é um chamado para que os leitores continuem caminhando sem afrouxar o passo, mas continuem caminhando com vigor. Aí mesmo no capítulo 6, veja os versículos 11 e 12. Vejam como o autor, ele deseja que os seus leitores entendam isso. É preciso caminhar, não podemos amolecer, não podemos esmorecer. Verso 11 e verso 12. Esmorecer. Vamos ler o verso 11 e verso 12. Diz assim, todos juntos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade
herdam as promessas. O que ele está dizendo? O que eu desejo a respeito de vocês é que vocês não fiquem desencorajados, mas continuem na mesma diligência, continuem no mesmo passo. Volte para o capítulo 2, e você vai ver que ele faz uma exortação semelhante. Hebreus, capítulo 2, verso 1. Leia comigo, veja como ele vai dizer. Leiamos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com o quê? Com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais... Então vejam, agarrem com mais força, sejam mais zelosos. Em vez de permanecer no marasmo espiritual, em vez de afrouxar o passo, é preciso continuar firme, apertar o passo, perseverar, agarrar-se a Cristo com mais força, não importando o que o futuro vai trazer, não importando o que vem pela frente. E aqui no capítulo 6, do verso 4 em diante, irmãos, peço que vocês voltem agora para lá e observem, porque nós vamos lidar com basicamente duas questões um tanto difíceis, tá? Existem basicamente duas questões difíceis aí nessa passagem de Hebreus 6. A primeira delas, quem eram esses iluminados? Quem eram essas pessoas? Esses iluminados eram crentes verdadeiros que perderam a sua salvação, como algumas pessoas defendem nos nossos dias, ou eram apenas membros nominais daquela igreja? Pessoas que, mesmo estando entre os membros da igreja, não eram e nunca foram verdadeiramente convertidos e salvos. Ou será ainda que não eram ninguém, mas apenas uma hipótese levantada aqui pelo autor para servir de advertência aos seus leitores? Quem eram esses iluminados? Arminianos, por exemplo, vão dizer que esses iluminados eram verdadeiros cristãos. Eram pessoas verdadeiramente convertidas, mas que caíram da graça, perderam a sua salvação. Quem eram esses iluminados? A segunda questão difícil que nós vamos encontrar aqui é: por que é impossível renová-los outra vez para arrependimento? E essa é a questão mais difícil do texto. Porque o texto diz que é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Então, meus irmãos, por que o pecado da apostasia é tão terrível? Eu acabei de mencionar os arminianos. Permitam-me dizer a vocês que os arminianos, eles costumam usar essa passagem de Hebreus 6 para desafiar os cristãos calvinistas. Eles vão dizer, por exemplo, que aqui a teologia calvinista encontra um obstáculo insuperável, porque a passagem fala de cristãos verdadeiros que caíram e, consequentemente, perderam a sua salvação. O que é interessante aqui nesse texto é que se há uma dificuldade para os calvinistas aqui, não é só para os calvinistas. Aqui você também tem uma dificuldade insuperável para os arminianos, porque o autor vai dizer que é impossível renovar o arrependimento dessas pessoas que caíram. Mas, de acordo com a teologia arminiana, sempre há esperança. Mesmo que alguém caia, mesmo que alguém perca a sua salvação, essa pessoa pode vir a ser salva novamente. Tanto é assim que assim como a flor do calvinismo é a tulipa, é dito que a margarida é a flor do arminianismo. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Então é dito que, mesmo que uma pessoa caia e perca a sua salvação, ela pode vir depois a salvar-se novamente, a ser salva mais uma vez. Mas o texto diz, veja o verso 4 e o verso 6. O autor vai dizer isso duas vezes. É impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. De acordo com o autor,
Não há possibilidade. Apesar dessas dificuldades, meus irmãos, eu creio que com a iluminação do Espírito Santo, o Espírito que Cristo prometeu que nos conduziria a toda a verdade, nós podemos compreender o que o autor sagrado está dizendo aqui nesses versículos. Então, olhem para o texto. Eu vou ler mais uma vez, do verso 4 ao verso 6, e agora nós vamos nos concentrar nos detalhes da nossa passagem. Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, a palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. A nossa primeira tarefa, ao considerarmos essa passagem, meus irmãos, consiste em compreendermos quem são essas pessoas das quais o autor de Hebreus está falando. Quem são esses iluminados que caíram? E para a gente poder entender quem são essas pessoas, a gente precisa relembrar, algo que o autor de Hebreus vai fazer várias e várias vezes aqui nesta carta. Nós temos observado que todas as vezes que o autor de Hebreus vai exortar os seus leitores, ele não apresenta a exortação pela exortação, mas ele sempre vai apresentar a exortação fundamentando essa exortação num exemplo da história antiga de Israel. E aí você deve lembrar quem são os destinatários desta carta. Quem foram as pessoas que receberam essa carta? Foram judeus. Então ele escreve para judeus que haviam chegado à fé em Cristo, mas judeus que conheciam bem a história do Antigo Testamento, judeus que conheciam bem a história dos seus antepassados, e exatamente por essa razão, todas as vezes que ele vai exortar a igreja, todas as vezes que ele vai exortar os seus leitores, ele vai puxar um exemplo da história de Israel para fundamentar a sua exortação. Veja isso. Volte para o capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A partir do verso 7, você tem o início de uma sessão em que ele vai exortar aquelas pessoas. A exortação você tem logo aí no início. Veja que o verso 7 e o verso 8 dizem assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso... Então essa é a exortação. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando vocês ouvirem a palavra de Deus, quando vocês ouvirem o Espírito Santo falando na Bíblia, não endureçam os seus corações. E aí ele vai fundamentar essa exortação, ele vai exemplificar o perigo da dureza do coração com a história de Israel. Veja a continuação do verso 8. Não endureçais o vosso coração, como foi onde? Na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Então aqui ele exorta e relembra um episódio. Ele relembra, não, na verdade, não um episódio, mas 2 episódios da história de Israel. Porque se você observar no verso 12, veja, capítulo 3, verso 12, ele vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então ele está relembrando aqui, irmãos, a história de Israel, o que os judeus fizeram no passado. Quando eles saíram do Egito, rumo à terra de Canaã, aqueles judeus viram muita coisa. Eles viram o Senhor realizando muitos milagres.
Eles testemunharam muita coisa, eles ouviram a palavra de Deus através de Moisés, mas eles foram endurecidos, eles foram teimosos, eles foram rebeldes, eles foram obstinados. A incredulidade em seus corações o afastou, essa incredulidade afastou cada um deles do Deus vivo. E eles continuaram provocando a Deus, e como castigo, toda aquela geração pereceu. Toda aquela geração que saiu do Egito caiu no deserto. Aquela geração incrédula pereceu no caminho, ela não entrou no descanso de Deus. E quando a gente fez a exposição dessa passagem, nós observamos que aqui o autor está citando duas ocasiões. A primeira delas está em Êxodo 17, você pode ler depois, tá? Você anote a referência se você puder, e em casa leia Êxodo 17. Aquelas pessoas chegaram a um local e começaram a murmurar. Elas já vinham murmurando há um bom tempo. Começaram a murmurar porque não havia água. Elas provocaram o Senhor, tentaram o Senhor, e aí o Senhor fez com que água brotasse da rocha. É por isso que Deus diz que esse é o dia da provocação no deserto. Mas a segunda ocasião está em Números 14. Moisés enviou 12 espias para que eles espionassem a terra de Canaã e voltassem e apresentassem um relatório. Os 12 retornam, 10 dos 12 estão temerosos, não é? Eles dizem, olha, aqueles homens eles são muito grandes, eles são muito fortes, nós seremos derrotados, nós seremos esmagados. Apenas Josué e Calebe vão dizer, não, se o Senhor for conosco, nós vamos comer aqueles homens como se comêssemos pão. Se o Senhor for conosco, nós vamos entrar na terra e nós vamos obter vitória. O que Deus quer é que nós confiemos nele. Em vez de confiar em Deus, o povo de Israel duvidou do Senhor e planejou apedrejar os espias. Por isso que o autor aqui vai falar de perverso coração de incredulidade. Mas para que os hebreus entendessem porque não poderiam endurecer o coração, o autor conta a história de Israel. Ele relembra aqueles hebreus da história do seu próprio povo. E aí você pergunta, qual é a importância disso para o nosso texto de Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 8? Porque aqui, meus irmãos, o autor está fazendo basicamente a mesma coisa. Ele está usando basicamente o mesmo tipo de argumento. Ele está aqui evocando acontecimentos e figuras conhecidas por esses cristãos hebreus. Então aqui você tem essa carta sendo dirigida a judeus que conheciam a sua história, que eram perfeitos conhecedores da história do Israel, da peregrinação no deserto. Se você prestar atenção, todos os elementos que ele menciona, do verso 4 até o início do verso 6, ou melhor, nos versos 4 e 5, todos esses elementos são elementos conhecidos pelos seus leitores, pois são elementos tirados da história de Israel. Qual é a diferença? Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar basicamente dois tipos de argumento baseados no Antigo Testamento. Você tem as citações. Uma citação é quando Paulo, por exemplo, cita uma passagem de algum livro do Antigo Testamento. Tá? Então é como se ele dissesse, olha, lá em Romanos 4, ele vai dizer, a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele está citando o Salmo 32. Mas além da citação, há o eco. O eco é quando o autor não cita uma passagem, mas é quando ele conta uma história e usa um elemento que vai aparecer em algum lugar do Antigo Testamento. É uma referência indireta. E é um eco que ele está usando aqui em Hebreus capítulo 6. Como é que a gente pode ter certeza disso? Abra em Números 9, perdoe-me, em Neemias 9. Neemias capítulo 9.
Não desmarque Hebreus 6, tá? Mantenha aí, né, com os dedos, Neemias 9 e Hebreus 6. Todos os elementos que ele menciona aí nos versos 4 e 5 de Hebreus 6 vão aparecer aí em Neemias 9. Neemias 9 é uma oração feita por Neemias. É uma oração de confissão. Nessa oração de confissão, Neemias confessa o pecado do povo. O povo tinha voltado do cativeiro babilônico, mas o povo continuava a pecar. Então Neemias confessa o pecado de Israel mais uma vez e vai relembrar a história, porque o povo estava cometendo os mesmos erros pelos quais fora mandado para o cativeiro. E nessa oração Neemias vai repassar toda a história. E veja especialmente o que diz Neemias capítulo 9, do verso de número 12 até o verso 21. Eu vou ler, acompanhe. Neemias 9, do verso 12 até o verso 21, diz assim: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes o quê? Alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos a teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Agora, volte para Hebreus 6, não desmarque Neemias 9. Eu vou ler o verso 4 e o verso 5. O autor de Hebreus diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aqui, meus irmãos, nós temos 6 elementos que vão ecoar a história de Israel contada aqui por Neemias durante a peregrinação para a terra de Canaã. Todos esses elementos aqui de Hebreus 6, verso 4 e verso 5, estão presentes aqui na oração de Neemias. Veja, por exemplo, quando o autor de Hebreus diz, ele fala de pessoas que foram iluminadas. Durante a história da igreja, uma interpretação que vigorou é que essa iluminação era o batismo. Mas o batismo, na história da igreja, só passou a ter o significado de ser iluminado do século II em diante. Então, quando o autor aos Hebreus escreveu esta carta, ele não tinha a menor intenção de dizer que essas pessoas iluminadas eram pessoas que haviam recebido o batismo. Essa aqui é uma referência, meus irmãos, ou é um eco, uma alusão à experiência dos israelitas de caminharem durante a noite e serem iluminados pela coluna de fogo, que era uma manifestação de quem? Significando a presença de Deus com Israel mesmo à noite.
Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, verso 21, faça isso. Em Êxodo, capítulo 13, verso 21, está escrito: o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, ou para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É por isso que na sua oração, Neemias vai dizer: Deus estava com aquelas pessoas durante o dia como uma coluna de nuvem, à noite como uma coluna de fogo, para os alumiar, para os iluminar. Em Hebreus 6, ser iluminado então, é ter Deus presente, lhes falando a verdade, lhes falando a sua palavra. Ser iluminado, meus irmãos, tem a ver com ouvir o Evangelho e receber o conhecimento da verdade. E o autor aos Hebreus continua: além de terem sido iluminados, esses aqui provaram o dom celestial. Que dom celestial é esse? O maná. Esse dom celestial fala daquilo que gratuitamente foi enviado pelo Senhor do céu. E quando você lê a história de Israel, Deus enviou pão do céu, Ele enviou o maná, que alimentou toda aquela geração. Todas aquelas pessoas foram alimentadas com o dom celestial do maná. No contexto de Hebreus 6, provar o dom celestial significa ou a participação das pessoas na ceia do Senhor, ou também desfrutar de outras bênçãos que Deus concede à sua igreja. Então esses iluminados, eles estiveram na igreja. E quando eles estiveram na igreja, eles provaram de muitas bênçãos. Eles desfrutaram da bondade do Senhor. Eles provaram daquilo que Deus enviou dos céus àquela igreja local. O autor vai adiante dizendo que eles também se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja o que é dito em Neemias capítulo 9, verso 20. Em Neemias capítulo 9, verso 20, Neemias diz: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Então veja, aquela geração que morreu no deserto, aquela geração que pereceu na sua incredulidade, ela também participou do Espírito Santo. Apesar disso, aquelas pessoas nunca foram verdadeiramente crentes. Provaram de tudo isso. Deus deu a elas o Espírito Santo para ensiná-las. Mas morreram na incredulidade. Nunca temeram a Deus. Nunca confiaram verdadeiramente no Senhor. E o autor aos Hebreus, no verso 5, vai continuar dizendo: os iluminados também provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. O que isso significa? Nós podemos pensar, meus irmãos, em quantas vezes aquela geração que peregrinou do deserto teve o privilégio de ouvir Moisés. De ouvir a pregação da palavra do Senhor através de Moisés, ouvir a exposição da lei de Deus através de Moisés, e de como essa pregação, ela sempre foi acompanhada por milagres. Leia a história de Israel desde quando o povo saiu do Egito, e você vai ver o Senhor conduzindo o seu povo, falando a sua palavra e realizando sinais extraordinários. Deus desceu sobre o monte Sinai, Neemias vai dizer. Ele falou com o povo do céu, dando ao povo, diz Neemias, verso 13 do capítulo 9, juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então aquelas pessoas provaram da palavra de Deus. Mas de que adiantou? De que ouvir a palavra de Deus adiantou para aquelas pessoas? De nada. Aquelas pessoas também provaram dos poderes do mundo vindouro. Eu acho interessante, meus irmãos, a narrativa sobre as 10 pragas. As pragas se abatiam violentamente sobre a terra do Egito. Os egípcios sofriam com cada praga.
E o texto de Êxodo vai dizer que nada era sofrido pelos israelitas. Mesmo quando as trevas, a escuridão tomou conta do Egito, havia luz no meio do povo de Israel. Todos os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos de Israel foram poupados em virtude do sangue do Cordeiro. E como se não bastasse, aquele povo sai do Egito, chega de frente ao Mar Vermelho, atrás de si tem o exército de Faraó. Deus abre o Mar Vermelho. Eu queria poder ver pelo menos um açude se abrindo. Israel viu o Mar Vermelho se abrindo, atravessou o Mar Vermelho em segurança, e viu mais, não apenas o povo atravessou a pé enxuto, em segurança, mas o povo viu o Mar Vermelho se fechando e destruindo todo o exército de Faraó. E de que tudo isso adiantou? Tudo isso serviu apenas para condenar aquela geração. Na oração, Neemias destaca que durante 40 anos, eu acho isso aqui extraordinário, a gente não dá tanta ênfase nesse milagre, mas durante 40 anos, as sandálias do povo, as roupas do povo não envelheceram. Compre uma camisa hoje e use 5 vezes, né? Lavando, né? Sempre. Tá? E você vai ver que ela vai envelhecer rapidamente. Mas durante 40 anos, as roupas, as vestimentas daquele povo não envelheceram. E isso não adiantou nada para aquela geração incrédula, meus irmãos. Aquela geração morreu na incredulidade. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que os iluminados de Hebreus 6 provaram da mesma realidade. Eles provaram das mesmas coisas. Então percebam, meus irmãos, os mesmos elementos que aparecem na experiência dos israelitas que peregrinaram no deserto, também vão aparecer na experiência dos iluminados de Hebreus. E como é que a palavra de Deus descreve aquela geração de israelitas? Uma geração incrédula, descrente. Uma geração que, apesar de fazer parte do Israel étnico, nunca fez parte do verdadeiro Israel. Nunca fez parte do Israel espiritual. Aquela geração estava desfrutando apenas de benefícios exteriores do pacto, mas aquela geração nunca foi transformada, nunca foi convertida, sempre foi incrédula. Então, quem são os iluminados de Hebreus 6? O autor está dizendo, esses iluminados, esses que foram iluminados e caíram, eles são iguais àqueles do deserto. Quem são então esses iluminados? Não eram crentes verdadeiros que caíram. Nunca foram crentes. Mesmo fazendo parte daquela igreja visível, nunca foram parte da igreja invisível. Nunca foram lavadas e remidas pelo sangue puro, sem mácula e poderoso do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Esses iluminados, meus irmãos, estiveram ali naquela igreja durante algum tempo. Não obstante, apesar do tempo que ficaram ali, apesar de terem desfrutado de tantos benefícios, esses iluminados nunca foram realmente transformados, nunca foram realmente convertidos. Esses iluminados eram semelhantes ao Israel do deserto. E caíram. Como é que alguém que não é crente cai? Alguém pode dizer, olha, se caíram é porque estiveram lá em cima. Não.
A maneira como o autor descreve a queda aqui, ela é interessante. A palavra usada aqui para queda, meus irmãos, ela vai ser usada para falar, digamos, de pecados do cotidiano. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele conclui a oração dizendo o seguinte no verso 14 de Mateus 6: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ofensas aí em Mateus 6,14 é a mesma palavra que aqui em Hebreus capítulo 6 descreve a queda dos iluminados. Mas aqui em Mateus 6, a palavra tem o sentido de pecados, digamos, do dia a dia, ou pecados que nós cometemos uns com os outros, mas podem ser perdoados. Então, se nós perdoarmos aos homens os seus pecados, as suas quedas, Deus também perdoará a nossa queda. Em Gálatas, capítulo 6, verso 1, você pode abrir, peço que os irmãos façam isso. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Leia comigo. Gálatas 6, verso 1 diz assim, leiamos. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também. Vejam essa palavra falta aí no verso 1, é a mesma palavra para queda, tá? É a mesma palavra que descreve a queda dos iluminados, mas vejam, o que Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, se algum de vocês cair, então corrijam com brandura. Aqui, queda é uma queda que pode ser perdoada, e é uma queda para a qual há restauração. A de Hebreus 6, não. Qual é a chave? Essa palavra, ela também vai ser usada no Novo Testamento para descrever o estado da pessoa antes de ser salvo, ou da pessoa não convertida. É a palavra que Paulo usa, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, verso 1, quando ele vai dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. Delitos aí é a palavra traduzida aqui como caíram. É como se Paulo estivesse dizendo, ele vos deu vida, estando vocês mortos nas suas contínuas e constantes quedas. Quando o pecado era o estilo de vida de vocês. Quando vocês estavam completamente mortos espiritualmente. No verso 5 do capítulo 2 de Efésios, Paulo vai repetir isso dizendo, e estando nós mortos em nossos delitos. Então, meus irmãos, essa queda aqui em Hebreus 6 é a queda daquele homem que já está afastado de Cristo, sem Cristo, morto em seus delitos e pecados, e que pela sua apostasia apenas se distanciou irremediavelmente. É o homem que sempre esteve sem Cristo, mas está cada vez mais distante. John Owen vai dizer algo interessante sobre essa queda. Ele vai dizer que essa queda é a renúncia deliberada, é a renúncia consciente de todos os princípios e doutrinas importantes da fé cristã. É uma renúncia voluntária e resoluta à fé, ao governo e à obediência ao Evangelho, o que não pode ser feito sem infligir a maior censura e desprezo sobre a própria pessoa de Cristo. Então são descrentes que estiveram ali naquela igreja, ouviram o Evangelho, conheceram a verdade, durante algum tempo até disseram amém para aquilo que era ensinado, mas agora chegou um momento que eles disseram algo como, nós não queremos mais saber disso. Nós não queremos Cristo. Fora com Cristo. É a renúncia consciente da fé cristã. Não é um pecado cometido na ignorância, é o pecado cometido contra a luz. É quando você conhece a verdade e ouvindo a verdade você diz, eu não quero. Mas eles já haviam sido renovados alguma vez? Porque veja o verso 6. O verso 6 diz que é impossível renová-los outra vez.
Então significa que alguma vez eles foram convertidos? Meus irmãos, preste atenção num detalhe. Esse verbo renovar aí, a gente lê esse verso com as lentes de canções, ou, digamos, a maneira como o termo renovar se popularizou de algumas décadas para cá. Tá? Então, foi muito popular na década de 90 uma música chamada Renova-me, né? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo o que há dentro de mim... Não me peçam para cantar, não, por favor. Tá? Mas vocês sabem que música é essa. Então a gente lê o renovar aqui como, tá vendo? Foram convertidos, caíram, e aí o texto diz que não podem mais ser renovados outra vez. Mas já foram. Não. Renovar aqui, a ideia é restaurar a posição anterior. Semelhante a um resetar. Mas a ideia aqui o que é impossível. Não tem mais como eles retornarem sequer à condição de membros da igreja local, porque eles já ouviram tudo que eles tinham para ouvir, e eles rejeitaram tudo aquilo que ouviram. Eles já estiveram numa posição em que foram iluminados. Eles já estiveram numa posição em que eles provaram do dom celestial. Eles já estiveram numa posição em que eles participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e ainda assim, mesmo tendo desfrutado de tudo isso, eles rejeitaram. Eles renunciaram à fé cristã. Então é impossível que eles voltem a essa posição. E o autor vai dizer que, de novo, essas pessoas estão crucificando para si mesmas o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que ele está dizendo essas pessoas estão envergonhando. A referência aqui não é a crucificação em si, mas é a como Cristo foi submetido à vergonha durante a crucificação. A ideia aqui é que essas pessoas se colocam na mesma situação daqueles que rejeitaram a Cristo de maneira voluntária e aberta durante o seu ministério terreno. Eles envergonham a Cristo, eles ofendem a Cristo, eles desprezam a Cristo, eles insultam a Cristo. Eles desprezam o sangue de Cristo, mesmo tendo conhecimento da verdade. E isso, meus irmãos, é simplesmente terrível. Pessoas que ouviram o Evangelho conhecem doutrina, mas desprezam a Cristo. Eu não sei como alguém pode ouvir o Evangelho e ainda assim lançar tamanha injúria à bendita pessoa de Cristo. Não há explicação para isso, senão a maldade, a vileza do coração humano. Esse é um texto, meus irmãos, que certamente deixa muita gente desconfortável. Afinal de contas, esse texto faz afirmações muito fortes. E aí o que é que as pessoas fazem quando se sentem desconfortáveis? Elas necessariamente não evitam, mas elas tentam dar o jeitinho, sabe? Elas tentam dar o jeitinho para salvar até o apóstata. Porque aqui no verso 6, veja, o autor de Hebreus diz, é impossível outra vez renová-las para arrependimento. E aí vão dizer o seguinte, olha, mas aqui o que o autor está dizendo é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Afinal de contas, Jesus usou essas palavras falando logo depois do jovem rico ter ido embora. Jesus vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 27, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E as pessoas vão dizer, o que o autor aos Hebreus está dizendo é que para o homem é impossível renovar essas pessoas, mas para Deus não, para Deus é possível. É impossível para nós, mas para Deus não, para Deus tudo é possível. Não. No episódio do jovem rico, quando Jesus diz isso aqui, Jesus está falando de uma situação bem específica. O que Jesus está dizendo é, humanamente falando, um homem que ama o seu dinheiro, não há esperança para ele.
Mas Deus pode redirecionar as afeições, Deus pode redirecionar o amor desse homem, para que o homem tire o amor do seu dinheiro e coloque esse amor nele e no seu Filho Jesus Cristo. Então ninguém tem como fazer um homem deixar de amar o seu dinheiro, mas Deus pode. Jesus fala aqui de algo específico. Tá? Esse jovem rico, ele não é um apóstata, ele não é alguém que cometeu o pecado imperdoável. E a razão de ser impossível renovar essas pessoas é que os apóstatas, eles cometem o pecado imperdoável. E aqui a gente vê o porquê de a apostasia ser um pecado tão terrível. É o pecado sem perdão. É o pecado para o qual não há arrependimento. É aquele pecado, meus irmãos, que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12. Nós precisamos entender bem o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque nós ouvimos algumas pessoas dizendo, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás aquilo que é do Espírito, e não é isso. Pode até envolver isso, mas há algo na raiz. Mateus 12, verso 31 e 32. Leia comigo, diz assim, todos juntos. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Como é que nós devemos entender, irmãos, essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que é atribuir ao diabo aquilo que é feito pelo Espírito Santo, como algumas pessoas dizem? Afinal de contas, Jesus estava realizando milagres, expulsando demônios, e ele fez tudo isso no poder do Espírito Santo. Mas os fariseus disseram que era pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu que ele fazia isso. Então será que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo aquilo que é feito pelo Espírito Santo? Observem bem o que acontece aqui em Mateus 12. Eu acho que nunca houve uma audiência tão assídua a Jesus Cristo como os fariseus. Tanto quanto ou até mais que os discípulos de Cristo. Aonde Jesus ia, os fariseus iam atrás. Há quem especule que os fariseus estiveram presentes em todas as ocasiões que Jesus pregou. Há quem especule que os fariseus testemunharam todos os milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Então os fariseus foram iluminados também. Eles ouviram a verdade. Eles ouviram o Evangelho. Eles viram os milagres, eles testemunharam, meus irmãos, dos poderes do mundo vindouro, através dos milagres que o Senhor Jesus realizou. E de que adiantou? Mesmo vendo tudo o que viram, disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. O que eu desejo que vocês percebam, meus irmãos, é que na raiz, na essência, no cerne do pecado dos fariseus, estava a incredulidade obstinada. Na essência da rebeldia dos fariseus estava a incredulidade declarada voluntária. Eles tinham todos os motivos do mundo para crerem em Cristo. Eles ouviram e viram. E nada foi suficiente para convencê-los. Eles viram, eles ouviram, eles testemunharam, eles provaram, mas eles decididamente mantiveram-se incrédulos. Intencionalmente eles se mantiveram inimigos de Cristo. Os fariseus, irmãos, eles foram plenamente expostos à luz. Mas ainda assim, rejeitaram a luz do Filho de Deus. E é essa obstinação, é essa incredulidade, o pecado imperdoável. Quando você entende isso, você entende que
não é só para os homens que é impossível renová-los para arrependimento. Para Deus também é impossível. Não porque falta poder a Deus, mas porque isso é juízo de Deus sobre tais pessoas. É porque isso também é o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Você pode até perguntar, mas e se Deus quiser fazer? Como é que Deus vai querer fazer algo que Ele diz, na palavra dEle, não querer fazer? Aí você vai dizer, não, mas eu acho. Jogue seu coração fora. Esse coração é teu maior inimigo. Como eu escrevi certa vez num lugar, você nunca vai encontrar um coração tão vil, tão maligno, tão perverso quanto o seu. E o teu, pastor, o meu também. Não importa o que o nosso coração diz. Mas se Deus quiser, nosso coração está errado. A palavra de Deus diz que Ele não quer. Meus irmãos, fora com esse cristianismo romântico, que tem problema com o que a Bíblia diz e que fica tentando remendar as coisas apenas para agradar as pessoas. Aí você vai dizer, então, pastor, quer dizer que não tem nenhuma esperança para quem abandona o Evangelho? É aqui que a gente precisa de sabedoria vinda do alto. O autor aos Hebreus, lembre, ele está escrevendo de maneira inspirada. E aqui ele está falando daqueles cuja apostasia é final. Ele está falando daqueles cuja apostasia é definitiva. Há pessoas que abandonam o Evangelho, há pessoas que se desviam apenas temporariamente. E há aqueles que apostatam definitivamente. Mas eu não tenho essa capacidade, e você não tem a capacidade de saber quem é quem. Nós não temos a capacidade de conhecer o futuro de alguém que está fora da igreja, de alguém que está fora do Evangelho. Deus sabe. O que nos compete então, meus irmãos, é orar por qualquer pessoa que saibamos estar afastada dos caminhos do Senhor. E jamais nós devemos deixar de estender o Evangelho àqueles que abandonaram a comunhão cristã. Eu não estou falando de quem saiu da igreja para ir para outra igreja, não. É de quem abandonou o Evangelho. Nós nunca devemos deixar de estender o Evangelho a essas pessoas. E um detalhe, não fique pensando, olha, tem fulano. O autor aos Hebreus não quer que você fique lembrando de quem está fora e deixe de se preocupar consigo. A intenção, o propósito do autor é que você não fique analisando os outros, mas é que você analise a si mesmo. Ele não quer que os seus leitores sigam o caminho de pessoas que apostataram de Cristo e se perderam. Ele quer que cada pessoa se preocupe com o seu estado, com a sua alma, com o seu coração diante de Deus. O que ele quer é que cada um de nós aqui nesta noite, cada um de nós deve examinar, deve sondar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, sua consciência e coração. Então você que está aqui, o que o autor de Hebreus quer de você é que você se examine, para ver se você está na fé, para ver se a sua fé é real, para ver se o teu amor por Cristo é verdadeiro, para que você saiba se o teu arrependimento é genuíno. Então foque em si mesmo. Busque a certeza de que você não tem sido iluminado apenas exteriormente, mas busque a certeza de que a luz da palavra de Deus iluminou as trevas do teu coração. Não se contente em provar apenas de algumas bênçãos exteriores na igreja. Não se contente apenas em participar da Santa Ceia. Não se contente apenas em estar arrolado como membro da igreja, ou de ter o privilégio de trazer os seus filhos para que eles recebam o sacramento do batismo. Não se contente apenas com bênçãos externas, como a companhia, a comunhão de outras pessoas. O que ele quer é que você busque ter a certeza, que você busque se certificar, acima de tudo, que você tem provado do verdadeiro dom celestial.
Ele quer que você saiba se você tem provado daquele para quem o maná apontava. Ele quer que você tenha certeza se você tem provado daquele que disse ser o pão vivo que desceu do céu. Você precisa ter a certeza de que você tem provado de Cristo, que Cristo é teu e você é dele, que você está em Cristo, que Ele vive em você. Você não pode se contentar unicamente em ouvir a palavra de Deus externamente. Há tantas pessoas que domingo após domingo ouvem a pregação, mas isso de nada lhes adianta. Ouvem a palavra, mas não vão além disso. Há tantos que ouvem a palavra pregada, mas isso de nada lhes aproveita. Continuam a viver como sempre viveram, sem vida, sem mudança, sem arrependimento genuíno, mesmo provando de atos extraordinários de Deus. Olha, o Senhor, Ele me tirou de uma cama de hospital, mas continua vivendo na iniquidade. Continua vivendo para si. Continua sem temer a Deus, só lembra do Senhor quando está acamado. Mas quando as coisas vão bem, vive como se Deus não existisse, toma decisões sem pensar em Deus. Então examine-se. Sonde o coração com a ajuda do Espírito Santo para você ver se você tem ouvido a palavra de Deus e tem respondido da maneira como Deus deseja. E busque perceber se essa resposta é contínua. Porque, infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que são como aquele terreno rochoso da parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu no solo rochoso. Quando ele explica a parábola em Mateus capítulo 13, nos versos 20 e 21, Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Nós tivemos um retiro há pouco tempo, e nós sabemos como é quando um retiro termina. Nós ficamos empolgados, animados, renovados, mas não dura. Aquela empolgação, ela é evanescente, ela é efêmera. Então, o autor de Hebreus, irmãos, ele quer que nós nos examinemos, a fim de vermos se nós não somos esse tipo de pessoa. É por isso que no verso 7 e no verso 8 de Hebreus 6, ele vai contar uma parábola. Ele vai falar de dois tipos de solo. O solo que produz bom fruto, que produz erva útil, e o solo que só produz espinhos e abrolhos. Como é que você vai se examinar? Que tipos de frutos têm sido gerados na sua vida a partir da palavra que você ouve? A palavra de Deus tem chovido sobre nós. A palavra de Deus tem sido derramada sobre você. Teu coração tem produzido erva útil? Ou apenas espinhos? Ou apenas abrolhos? E certamente quando você se examinar, você vai encontrar pecados no teu coração. Eu quero dizer a você também que quando você pecar, esse texto não tem o propósito de fazer com que você entre em desespero. O fato de você pecar não quer dizer que você seja um apóstata para o qual não existe nenhuma esperança. Você não deve alimentar o seu coração com medo de repente ter cometido pecado imperdoável, porque, como diz certo comentarista, preocupar-se com o pecado imperdoável indica que você não cometeu e que você continua capaz de se arrepender pela graça de Deus. Então, uma das marcas de alguém que não cometeu pecado imperdoável é que a pessoa se preocupa com isso. O apóstata, para ele tanto faz.
como tanto fez. Você não é um santo glorificado. Você é um crente remido, mas ainda há pecado em seu coração, e pode ser que em tua caminhada você sofra alguns reveses. Eu não falo de viver pecando como um hábito, porque se o pecado é um hábito na tua vida, então você é um incrédulo. Mas se você é crente, vai acontecer de aqui ou ali, você sofrer alguns reveses, você sofrer algumas quedas. Nós podemos experimentar quedas em nosso vigor espiritual. Nós podemos experimentar quedas, nós podemos vir a cair numa letargia espiritual, num sono que vai desviando o nosso foco do Senhor. Nós podemos vir a cair em algum pecado específico que vai nos machucar e vai machucar muitas pessoas ao nosso redor. Nós podemos cair de alguma forma que nos vejamos privados da luz do rosto do Senhor brilhando sobre nós e nós tenhamos a nossa alegria da salvação abalada. Mas como diz a nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, essa queda, ela não é definitiva. No capítulo 13, sobre a certeza da graça e da salvação, no parágrafo 4, a nossa confissão diz o seguinte, preste atenção. Por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé. Eles nunca ficam inteiramente privados daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são suportados para não caírem no desespero absoluto. O que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, é que Jesus Cristo, Ele é todo suficiente para a nossa salvação. E porque Jesus é todo suficiente, ainda que venhamos a cair em algum pecado, nem mesmo o pecado tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pois Ele veio para destruir o pecado e as obras do diabo. Então, quando você pecar, corra para junto do trono da graça, a fim de receber graça e encontrar socorro para a ocasião oportuna. Corra para o trono de Cristo, mesmo quando você tropeçar. E talvez você diga, pastor, o meu caso não é que eu tema ser um apóstata, mas há alguém a quem eu amo, e que está afastado do Evangelho. Há alguém a quem eu amo e está distante do caminho, distante de Deus. Não aplique essa passagem a essa pessoa. Você não conhece o futuro dela. Talvez, se você conhecesse o apóstolo Paulo, no tempo em que Paulo era um perseguidor implacável da igreja, você jamais imaginaria, você jamais suporia que Paulo se tornaria servo de Deus, que ele seria transformado em servo de Cristo, apóstolo aos gentios, pregador do Evangelho. Se você tivesse a oportunidade de conhecer Paulo, quando ele ainda era incrédulo, talvez você dissesse que para Paulo não havia esperança. Mas Deus o salvou. O Senhor Jesus Cristo agiu na vida do apóstolo Paulo, então, enquanto a vida é esperança, você não conhece o futuro daquela pessoa. E eu digo que essa ignorância, meus irmãos, é uma abençoada ignorância. Porque nós podemos ter esperança acerca da graça de Deus. E podemos continuar exortando aqueles a quem amamos. Podemos continuar falando do Evangelho para aquelas pessoas a quem amamos. Nós podemos continuar dizendo para elas deporem as armas de sua rebeldia e a se voltarem para Cristo em arrependimento e fé. Eu quero dizer a você que você deve continuar orando por quem você ama. Você deve continuar orando pelo seu cônjuge,
Você deve continuar falando de Cristo para o seu marido, você deve continuar falando de Cristo para a sua esposa, você deve continuar orando pela conversão dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos. Agora você que está aqui e que está distante do Evangelho, você deve aplicar essa palavra a si, não para concluir que você é um apóstata, mas para que você não brinque com o Evangelho. Para que você entenda que o Evangelho que você ouviu, para que você entenda que a verdade que você conheceu, aquilo que você provou, o dom celestial que foi provado por você, os poderes do mundo vindouro que foram testemunhados por você, tudo isso será usado contra você, se você permanecer em sua incredulidade e se você nela morrer. Você deve olhar para essa passagem e entender a seriedade de se viver longe de Cristo. Uma vez que você não conhece o futuro, você não sabe onde estará daqui a um ano, você não sabe onde estará daqui a um mês, você não conhece se estará vivo amanhã, você não sabe se chegará em casa nessa noite. Você não sabe se vai acordar amanhã. Então perceba o quanto é perigoso viver longe de Cristo. Perceba o quão louco é brincar com o Evangelho. Arrependa-se disso. E volte-se para Cristo. Bem-aventurados são todos aqueles que nele se refugiam. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e nos proteja por seu poder infinito.